No 21º dia da guerra, 3 semanas de guerra, as Forças Armadas de Israel intensificaram as ações terrestres e os bombardeios aéreos na faixa de Gaza, com a tendência de ampliar a ofensiva, talvez seja o início da esperada invasão por terra do território palestino, dominado pelo movimento de resistência islâmica, o Hamas, porque os militares israelenses dizem que vai continuar a ofensiva até atingir os objetivos. Então não deve haver trégua nem recuo. Houve combates violentos. O Hamas declarou que seus milicianos estão prontos a confrontar Israel com toda a sua força. Um líder político do Hamas, o Sam Badram, conclamou os 3 milhões de palestinos da Cisjordânia a se rebelarem. Houve manifestações de protesto em Jenin, Nablus e Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel. O exército de Israel revelou ter atacado 150 alvos subterrâneos no norte da faixa de Gaza, principalmente os túneis que o Hamas construiu para romper o cerco de Gaza e atacar Israel e outras estruturas subterrâneas, onde, aliás, estariam a maior parte dos reféns. O Tzahal, o nome do exército israelense, anunciou a morte do comandante de operações aéreas do Hamas, Hassem Abu Hakaba, num bombardeio nesta noite. A ofensiva tende a crescer. Israel rejeita os apelos por cessar fogo. Com corte de energia elétrica, só foguetes e mísseis iluminam Gaza à noite. Nesta noite começa a nossa vingança, declarou Mark Regev, assessor do governo israelense. As telecomunicações, inclusive a internet, foram cortadas. O território palestino está isolado, sem contato com o mundo exterior. A organização governamental Human Rights Watch, Observatório dos Direitos Humanos, alerta que esta situação serve para acobertar crimes de guerra. Várias agências de ajuda, como o Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha dos países muçulmanos, a Organização Mundial da Saúde, o Escritório de Coordenação de Ações Humanitárias da ONU, a Organização Não Governamental Médicos Sem Fronteiras, entre outras, estão sem contato com seus funcionários em Gaza. Israel acusa o Hamas de ter um centro de comando e controle sob o principal hospital de Gaza. O grupo terrorista nega e diz que é uma desculpa para atacar o principal centro de saúde do território. Ontem eu disse que só 3 países eram contra a trégua, os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido, mas tem muito mais. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução condenando a guerra, pedindo uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentável, que leve a um cessar-fogo definitivo, e também pedindo ajuda humanitária. O projeto de resolução, apresentado por 45 países, teve 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. Uma emenda do Canadá que condenava o Hamas foi rejeitada. Condenava o Hamas como terrorista, foi rejeitada. Todos os países árabes votaram contra. O embaixador de Israel na ONU reagiu com palavras fortes, disse que foi uma infâmia, um dia sombrio para a ONU e para a humanidade. Em contraste com as resoluções do Conselho de Segurança, que são de cumprimento obrigatório pelos países membros da ONU, as deliberações da Assembleia Geral são meras recomendações. Têm valor simbólico, político, diplomático e moral, mas não mudam a realidade no campo de batalha. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, que tem sido acusado de Israel, pediu a sua demissão depois que ele disse que os ataques não aconteceram por acaso, renovou os apelos por um cessar-fogo humanitário, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns e por mais ajuda humanitária. A Arábia Saudita advertiu os Estados Unidos de que a invasão de Gaza pode ser catastrófica. É o que diz o jornal The New York Times. Uma comissão de senadores teria se reunido com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o ditador da Arábia Saudita. Por trás dos ataques terroristas do Hamas, que deflagraram uma nova guerra no Oriente Médio, está o Irã, acusa no jornal Le Monde o editor e documentarista André Versailles.
Em artigo no jornal da New York Times, o jornalista Thomas Friedman, que foi correspondente em Beirute e Jerusalém, vê uma guerra em 6 frentes. Diz que Israel precisa de uma aliança de países liberais e democráticos para enfrentar os múltiplos conflitos. Há uma guerra entre Israel e o Hamas, uma guerra do Irã e de aliados contra Israel, uma guerra pela verdade nas redes sociais, uma guerra entre Israel e o movimento progressista internacional, uma guerra com os colonos que querem toda a Cisjordânia, anulando qualquer possibilidade de paz e de criação de um Estado Nacional Palestino, e, por fim, a divisão dentro de Israel, que tinha protestos semanais há meses contra a reforma judiciária para blindar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de 3 processos por corrupção. O Ministério da Saúde do Hamas declarou que o número de palestinos mortos em Gaza subiu para 7.326, entre eles 3.038 crianças. Esses números não foram confirmados por fontes independentes. Pelo menos 1.400 israelenses e estrangeiros de 35 países foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro. Israel afirma ter matado os 1.500 milicianos que invadiram seu território. Somando todos esses números, o total de mortes na guerra passa de 10.200. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos advertiu que, além dos mortos na guerra, muita gente vai morrer por falta de água, comida e remédios em Gaza. Mais 14 funcionários da agência da ONU foram mortos, elevando o total desde o início da guerra para 53. Pelo menos 200 pessoas, na maioria judeus nova-iorquinos, foram detidos pela polícia durante um protesto contra a guerra na grande estação central de Nova York. Eles pediam um cessar-fogo imediato. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Threads. No Instagram participo do grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, que é paz, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado. Tchau, até mais.